TVC, a TV do Correio da Manhã. Diretamente dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, você acompanha agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. E você vai ver a seguir. Prefeitura de Areal realiza operação contra loteamento irregular no Eldorado. Sinal de telefonia móvel 4G pode chegar em áreas rurais. Bombeiros combatem mais de 500 incêndios no Rio de Janeiro. Faturamento da indústria de alimentos cresce 10% em 2024. Casos respiratórios graves seguem em alta após as voltas às aulas. E também o diálogo com Maiara Vasconcelos sobre aposentadoria e previdência social. Eu sou Gabriel Toledo, hoje é dia 22 de fevereiro e começa agora mais um Correio Petropolitano Debate. A Prefeitura de Areal realizou na quinta-feira a Operação Eldorado, uma ação de combate a um loteamento irregular sem precedentes na região. A ação contou com o apoio das Secretarias de Obras e de Meio Ambiente, Serviço Público e Guarda Municipal, em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente e a Polícia Militar. A Operação Eldorado contou com 41 agentes, 2 caminhões e uma retroescavadeira, e foram identificados e autuadas aproximadamente 50 infrações por parte do responsável pelo loteamento. O Eldorado é uma propriedade de aproximadamente 48 hectares de terra, o equivalente a 48 campos de futebol, e já estava embargada desde 2023. Um inquérito civil do Ministério Público Estadual e um processo criminal foram abertos contra o responsável, em razão do parcelamento ilegal do solo e dos diversos crimes ambientais cometidos na área. Foram constatadas a intervenção em curso d'água, áreas de preservação permanente de nascentes, córregos, supressão de vegetação, corte de árvores junto com intervenções em áreas protegidas, abertura de vias, platôs, diversas infrações ambientais que acarretam problemas seríssimos para o meio ambiente, para a biodiversidade da fauna, da flora. Uma das principais ações realizadas foi a demolição de um barramento ilegal e um córrego, que havia sido obstruído e transformado em um lago sem qualquer autorização, em desacordo com a legislação ambiental. A operação também fechou os acessos à propriedade e colocou placas para impedir novas intervenções, e a concessionária Enel foi notificada pela Prefeitura a fim de evitar novas ligações de energia na área. O responsável pelo loteamento foi autuado pelo descumprimento do embargo e por cada uma das outras construções irregulares na área. Mesmo há anos embargados, de acordo com a Prefeitura de Areal, os lotes estão sendo vendidos de forma ilegal, muitas vezes para pessoas que desconhecem essa situação. Essas pessoas estão sendo identificadas e notificadas e não poderão usufruir dos terrenos até que a situação seja regularizada. E infelizmente as pessoas que compram esses lotes, mesmo sem ter conhecimento, elas passam a ser responsáveis também. Então nós estamos nessa diligência buscando identificar esses novos proprietários para dar ciência a eles. Eles vão ter que paralisar e enquanto todo o loteamento não for regularizado, a situação individual de cada um também não será. O parcelamento irregular do solo é crime, conforme previsto na Lei Federal número 6.766 de 1979, além de configurar infração administrativa de acordo com o Código de Obras Municipal. Entre as penalidades previstas estão reclusão de até 5 anos e multas que podem superar R$100 mil. E aqui, além dos crimes ambientais, a gente tem também o crime de parcelamento de solo irregular. Então são diversos lotes, já tem construções, todas embargadas. O responsável ele está sendo autuado, multado por cada uma dessas novas infrações, dessas novas irregularidades.
Ações como essa, que coíbem irregularidades e descumprimentos da lei, visam proteger a população de investimentos inseguros. A partir desta operação, vai ser implementado um monitoramento frequente na área para impedir novas intervenções ilegais e garantir que o embargo seja respeitado. A Prefeitura de Areal orienta que qualquer cidadão que tenha adquirido lotes na área ou tenha informações sobre vendas irregulares entre em contato com os canais oficiais de denúncia. O apoio da população é fundamental e pode ajudar no combate a crimes ambientais e no ordenamento urbano do município. O sinal de telefonia móvel 4G e internet de alta velocidade no campo podem ser viabilizados em assentamentos rurais e comunidades quilombolas e de povos tradicionais e de diferentes regiões do país. Um acordo entre ministérios, Anatel e INCRA mapeará áreas prioritárias. 4G nas áreas rurais. É o que prevê acordo de cooperação técnica assinado nesta quarta-feira em Brasília entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, das Comunicações, MCOM, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O evento marcou a 6ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O projeto de expansão da conectividade será financiado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Pelo acordo, caberá ao MDA e ao INCRA mapearem em até 120 dias as áreas de relevância da agricultura familiar que poderão ser contempladas com a medida. Já a pasta das comunicações e a Anatel vão atuar para ativar políticas de inclusão social, promovendo ações de conectividade e acesso à rede de internet e telefonia móvel em áreas rurais, a partir da articulação com associações representativas e cooperativas que atendem à agricultura familiar, os assentados da reforma agrária, os quilombolas e a outros povos e comunidades tradicionais. O acordo prevê investimentos em infraestrutura e capacitação de agentes, inclusive agricultores, e de profissionais que atuam em escolas rurais. De acordo com a justificativa do acordo de cooperação, a medida interministerial tem o objetivo de enfrentar o problema da desigualdade digital. Durante a reunião do CONDRAF, outro acordo foi assinado entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, para viabilizar o transporte de produtos da agricultura familiar, incluindo alimentos, cosméticos e farmacêuticos. Segundo a empresa estatal, a ideia é viabilizar a logística para que os pequenos agricultores, já que os Correios têm presença capilarizada em praticamente todo o território nacional. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para mais de 560 ocorrências de fogo em vegetação entre segunda, dia 17, e terça-feira, dia 18, em todo o estado. Foram mais de 2.000 ocorrências registradas pela corporação nos primeiros 45 dias do ano de 2025. No mesmo período de 2024, 700 ocorrências desse tipo foram atendidas pelos bombeiros. De acordo com o Coronel Tarciso, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e secretário da Defesa Civil, no dia 17 foram combatidos 312 focos de incêndio florestal. Isso corresponde, quando comparado ao mesmo período do ano passado, a um aumento de mais de 370%. Os salvamentos marítimos aumentaram em mais de 120%. Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM-RJ, neste momento, o risco de incêndio florestal é alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana, e muito alto na capital e nas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Nordeste. De acordo com o Alerta Rio, a quarta-feira foi de céu claro, podendo ficar parcialmente claro, mas sem previsão de chuva. Os ventos estiveram de fracos a moderados, sendo mais intensos nos períodos da noite, e as temperaturas apresentaram um leve declínio em relação ao dia anterior. Porém, permaneceram elevadas, com mínima prevista de 22 e máxima de 39 graus Celsius. Desde segunda-feira, o município do Rio está no nível de calor 4. E segundo a Prefeitura, o calor 4 é marcado por índices de calor muito altos, de 40 a 44 graus Celsius, que se estendem por ao menos 3 dias consecutivos. Olha, gente, continuando no assunto do meio ambiente, a Comissão Nacional de Biodiversidade estabeleceu metas nacionais de biodiversidade para o período de 2025 a 2030
e recomendou ao governo federal a adoção das medidas que deverão integrar a estratégia e plano de ações nacionais para a biodiversidade. Foram estabelecidas 23 metas que buscam a regeneração de todo o conjunto de vida dos biomas brasileiros. A primeira busca reduzir a perda de biodiversidade no Brasil e foi subdividida em 2 itens. Um que trata sobre o planejamento especial e gestão participativa de todo o território nacional, levando em consideração o cenário de mudança do clima e mudanças no uso da terra. E o outro que trata do objetivo de zerar o desmatamento no país. As outras metas alinhadas ao GBF tratam de restauração, conservação e manejo de ecossistemas, promoção e uso do comércio sustentável, contenção das extinções de espécies, a perda à variabilidade genética, além da redução de espécies exóticas invasoras e da poluição. Vamos agora para um rápido intervalo, em seguida um bloco focado em educação e economia. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
O faturamento da indústria brasileira de alimentos alcançou a marca de 1,277 trilhões em 2024, um aumento de 9,98% em relação ao ano anterior. O resultado representa 10,8% do produto interno bruto do país. Os dados divulgados nesta quinta-feira são da Associação Brasileira da Indústria e de Alimentos. Segundo o levantamento, a maior parte do faturamento, 72%, ou 918 bilhões de reais, foi proveniente do mercado interno e 28% do comércio exterior, sendo 63 bilhões e 300 milhões de dólares. Já as vendas em 2024 apresentaram expansão de 6,1% e a produção 3,2%, alcançando 283 milhões de toneladas de alimentos. De acordo com a ABIA, a indústria de alimentos investiu em 2024 aproximadamente 40 bilhões de reais. Do total, quase 25 bilhões de reais foram direcionados para inovações e 13 bilhões e 800 milhões para fusões e aquisições. A ABIA reafirma o compromisso anunciado pela indústria de investir 120 bilhões de reais no período de 2023 a 2026. Só em 2023 e 2024, a indústria investiu mais de 74 bilhões e 700 milhões de reais, mais de 62% do projetado para o período. Desde 2022, o Brasil ocupa a posição de líder mundial na exportação de alimentos industrializados em volume. No ano passado, foram 80 milhões e 300 mil toneladas, 10,4% acima do apurado em 2023. No acumulado de 2024, a receita com essas vendas alcançou o patamar recorde de mais de 66 bilhões de dólares, valor 6,6% acima do verificado no ano anterior, de 62 bilhões e 200 milhões de dólares. E agora falando de educação, nesta quinta-feira, jovens e estudantes de quase todos os estados brasileiros poderão se inscrever para vagas de estágio de aprendizagem que serão oferecidas durante a Maratona de Vagas CIEE. O evento, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola, é gratuito e oferece mais de 22 mil vagas. Do total de vagas oferecidas, cerca de 8,2 mil são oportunidades para estágio, 3,4 mil para o programa de aprendizagem e 10.200 oportunidades oriundas de processos seletivos públicos. O estado de São Paulo reúne o maior volume de ocupações, contando com 16,4 mil oportunidades, sendo 11,6 mil apenas na capital. Já no Distrito Federal, acumula 1,7 mil ofertas de estágio e aprendizagem, seguido por Bahia com 662, Fortaleza com 408 e Goiânia com 355. De acordo com o levantamento do CIEE, as áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são administração, direito, marketing, contabilidade, construção civil, tecnologia e comunicação social. Já em aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são para áreas de administração, vendas, varejo, logística e produção. Para se candidatar às vagas, o jovem deve comparecer a um dos mais de 90 postos de atendimento espalhados em 20 estados brasileiros que vão funcionar durante a maratona. A maratona ocorre entre as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Antes de se dirigir ao local, os interessados devem acessar a página do CIEE em portal.ciee.org.br para encontrar a unidade mais próxima de sua residência. Para construir o perfil pessoal, é recomendado que jovens tenham em mãos um comprovante de residência, que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos, além de RG e CPF. Agora, voltando para a economia, a intenção de consumo das famílias caiu 0,2% de janeiro para fevereiro, de acordo com a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a Confederação, a queda foi impactada principalmente pela redução de consumo de bens duráveis, que são aqueles com vida útil longa, como automóveis, geladeiras, máquinas de lavar, roupas, computadores, entre outros. O índice mostra ainda uma maior cautela, principalmente entre as famílias de maior renda. A intenção de consumo das famílias foi divulgada na quinta-feira pela CNC. O índice chegou aos 104,5 pontos, descontados os efeitos sazonais. Em comparação com fevereiro de 2024, a queda foi ainda maior,
1,1%. Esse é o quinto mês consecutivo que há redução da intenção de consumo na análise anual, sendo esta, segundo a CNC, a mais intensa. Ainda assim, o índice, que vai até 200 pontos, mantém-se acima dos 100 pontos, o que indica que os consumidores estão satisfeitos. Os dados divulgados mostram que as famílias de maior renda estão mais cautelosas ao consumir, com uma queda de 0,5% no mês entre as famílias com renda maior que 10 salários mínimos, ou seja, acima de R$ 15.180. Também houve queda, mas em menor intensidade, entre as famílias com renda inferior a esse valor, de 0,2%. A pesquisa é feita com base em 18 mil questionários analisados mensalmente, com dados de consumidores coletados em todas as unidades federativas. O IFC é composto por 7 indicadores: 3 sobre as condições atuais, emprego, renda e nível de consumo, 2 sobre expectativas para 3 meses à frente, perspectiva de consumo e perspectiva profissional, além da avaliação do acesso ao crédito e momento atual para a aquisição de bens duráveis. A maioria dos componentes revelou movimento de alta, com exceção principalmente do momento para a compra de duráveis. Voltando agora de novo para a educação, os participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira de 2025/1 precisam obter no mínimo 88 pontos de um total de 150 para serem aprovados na primeira etapa das provas. O edital que anuncia a nota de corte foi publicada nesta quinta-feira. O objetivo da nota de corte é estabelecer um padrão mínimo de desempenho para o candidato ser considerado aprovado no teste educacional. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável pela aplicação do exame em parceria com o Ministério da Educação, explica que a nota de corte foi calculada por integrantes da Comissão de Avaliação de Itens, por meio do método Angoff modificado. Este grupo de especialistas é formado por professores de cursos de medicina brasileiros e médicos que administram testes psicológicos. Para chegar à nota de corte, a comissão julga o nível de dificuldade de cada um dos itens que compõem a prova, questões objetivas, discursivas e da prova prática de habilidades clínicas já formulada pelo INEP para a respectiva edição do Revalida. Para comparação, no ano passado, a primeira etapa do Revalida 2024 teve nota de corte de 91,96 pontos. O resultado obtido pelo candidato será equivalente à soma dos pontos nas provas objetiva e discursiva que compõem esta primeira etapa. Não há possibilidade de arredondamentos, avisa o INEP no edital publicado. O Revalida de 2025.1 tem 17.776 inscritos e confirmados, o que torna esta edição a maior em número de participantes. As provas da primeira etapa serão aplicadas no dia 23 de março em 11 capitais: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Em 26 de março, serão divulgadas as versões preliminares dos gabaritos e primeira fase de recursos. Entre 24 e 29 de março, o participante deverá enviar a documentação comprobatória de conclusão de curso do exterior, como diploma, certificado ou declaração, também pelo sistema Revalida. O resultado final da primeira etapa será conhecido no dia 3 de junho. O Ministério da Educação vai pagar a partir de terça-feira a parcela de R$ 1.000 do pé de meia a estudantes que participam do programa e que concluíram um dos 3 anos do ensino médio regular em escola pública em 2024. Os pagamentos dessa parcela de incentivo à conclusão do curso seguem até quinta-feira, dia 27, de acordo com a série dos estudantes. Adicionalmente, os alunos aprovados no terceiro ano em 2024, que participaram dos 2 dias da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, receberão mais R$ 200. Os depósitos serão feitos após o Tribunal de Contas da União desbloquear no dia 12 R$ 6 bilhões para o pagamento das parcelas do programa, apelidado de poupança do ensino médio. O pé de meia é direcionado a estudantes matriculados no ensino médio em escolas públicas, inscritos no Cadastro Único para programas do governo federal. A poupança tem o objetivo de promover a permanência dos alunos e a conclusão dessa etapa de ensino. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou na rede social a importância da política. Para os estudantes que terminaram o terceiro ano em escola pública no ano passado, ou seja, formaram no ensino médio regular, os depósitos serão feitos na terça e quarta-feira, conforme a data de nascimento. No dia 25, recebem os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril,
maio e junho. Em 26 de fevereiro, recebem os aniversariantes de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os valores depositados poderão ser sacados imediatamente. Já os alunos do pé de meia aprovados no primeiro ou segundo ano do ensino médio em 2024 terão R$1.000 depositados na modalidade poupança na quinta-feira, independentemente da data de nascimento. A quantia somente poderá ser retirada após concluírem o ensino médio. Vamos agora para mais um intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista com a Maiara Vasconcelos sobre aposentadoria e reforma da Previdência. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e também por meio das nossas plataformas digitais, na nossa página do Facebook em TV Correio da Manhã, assim como no nosso canal do YouTube também em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você tem os nossos perfis do Instagram, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E para participar junto com a gente, você tem também o nosso e-mail e o nosso contato que vai aparecer aqui na tela para você. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por ambos você pode mandar sugestões de reportagens, fotos, vídeos e denúncias e participar com a gente aqui ao vivo. Como você já pode notar, nós vamos iniciar o programa de hoje com a nossa entrevista e nós vamos abordar a questão da aposentadoria, a reforma da Previdência. A gente está aqui com a Maiara Vasconcelos, ela que é advogada, especialista no assunto, e volta aqui ao programa para falar sobre esse tema extremamente importante. Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade e seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Cristi, o prazer é todo meu e fico lisonjeado de podermos trazer a todos, né, essa informação adequada sobre a Previdência Social e especialmente sobre a reforma da Previdência, que parece que foi ontem, mas foi em 2019 e ainda traz muita polêmica na vida do trabalhador quando ele vai se aposentar. E sobre essas surpresas que nós gostaríamos de abordar para que o segurado, o trabalhador esteja direcionado ali a pedir o melhor benefício, que é o objetivo da lei, que ele seja garantido a ele o melhor benefício. Maravilha, Mayara. Bom, então, como a Mayara já comentou aqui, gente, a reforma foi em 2019, mas as mudanças referentes à reforma, elas seguem de forma escalonada até 2031. Então, haverão mudanças ainda ao decorrer dos próximos anos. Mais especificamente, 2025, algumas mudanças já vão acontecer, algumas alterações. Então, é importante você que está em casa acompanhando ficar atento. Bom, Mayara, como a gente citou, então vai ser de forma gradativa. O que para 2025 especificamente a gente tem de mudança? A mudança especialmente na idade do trabalhador. Voltando um pouquinho antes da reforma, o trabalhador ele estava ali habituado a se aposentar, o homem aos 35 anos e a mulher aos 30 anos de contribuição. A reforma da Previdência ela acabou extinguindo esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, criou uma aposentadoria única, que é semelhante à aposentadoria por idade, e instituiu ali regras de transição, que foi pontualmente que você indicou. Nesse ano agora de 2025, nós temos ali um aumento da idade do trabalhador. Por exemplo, para ele se aposentar por tempo de contribuição, uma das regras de transição vai exigir que a mulher tenha pelo menos 59 anos de idade e o homem 64 anos. A gente até... A nossa crítica, né, a reforma faz com que o trabalhador se aposente ainda com mais idade, mais cansado, não podendo usufruir da aposentadoria como ele gostaria, porque foi pego de surpresa pela reforma da Previdência Social. Então, assim, ficar atento sobre a idade é importantíssimo, porque às vezes a pessoa já tem o tempo, mas não tem a idade e o INSS acaba indeferindo o benefício. Perfeitamente. E aí é uma outra questão que é importante a gente citar, que é a questão agora da soma dos pontos, não é isso, Mayara? Justamente por isso que também tem essa necessidade da população como um todo, afinal afeta todo mundo, sim, de ter que trabalhar mais tempo para ter essa somatória, não é isso? E até a regra dos pontos é um outro tipo de aposentadoria, que é até bem benéfica para o aposentado, porque não incide o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É aquele índice que acaba diminuindo o valor do salário-benefício. Como a idade ela é gradativa e houve um aumento da idade, as regras dos pontos também vão ser impactadas. Antes nós tínhamos ali a pontuação de 90 para a mulher, 101 pontos para o homem, esse ano já muda, vai para 102 pontos para o homem e 92 pontos para a mulher. 92 pontos, como é feito esse somatório? Utiliza-se o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Lembrando que esse tempo de contribuição não pode ser inferior para a mulher a 30 anos e para o homem 35 anos. Então, eu tenho 35 anos e mais a idade, somando 102 pontos, eu já posso me aposentar, inclusive por uma regra bem benéfica que não incide o fator previdenciário. Maravilha. Então, assim, você tem que ir em casa que está nos acompanhando, identificar em qual tipo, né, ou em qual situação você se enquadra, justamente para poder dar entrada, então, ali na aposentadoria. Mayara, a gente ainda tem algumas questões que acho que é importante a gente citar. A gente fala nessa questão da aposentadoria, né, do tempo mínimo de contribuição, isso levando em consideração de forma generalizada. A gente tem alguns pontos que são importantes também, algumas categorias que têm uma diferenciação referente à aposentadoria. Queria que você citasse um pouquinho também outras categorias que sofreram mudanças e que são precisas também ficar atentos. Essa regra do tempo de contribuição é a regra ordinária para todos os trabalhadores, independente da categoria. Mas nós temos alguns tipos de profissionais que eles são beneficiados pela lei previdenciária por diminuir o tempo de contribuição exigido pela lei para ele adquirir o benefício. São as pessoas que são submetidas à insalubridade, periculosidade ou até mesmo penosidade no ambiente de trabalho. Vou citar, por exemplo, caminhoneiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, todas as pessoas que estão em contato com algum agente nocivo, seja ele químico, biológico ou físico. Dentre os físicos, o mais conhecido é o ruído, né? Mas nós temos o calor e o frio também, eles podem ser beneficiados. O que a lei antiga, ou até mesmo, né, antes da reforma, determinava? Independente da idade, homem ou mulher poderia se aposentar com 25 anos de contribuição,
desde que esses 25 anos sejam considerados insalubres, comprovadamente, né? Até antes de 94, nós temos ali o enquadramento da categoria sem necessidade de apresentar um laudo comprovando a exposição. De 94 em diante, nós temos aí a exigência de apresentar o famigerado PPP, que muitas pessoas têm dúvida, que é o perfil profissiográfico, que é expedido pela empresa, indicando o ambiente de trabalho a que aquele trabalhador foi submetido. Então, essa categoria já era beneficiada pela legislação anterior por diminuir esse tempo de contribuição. A reforma da Previdência não extinguiu essa possibilidade de se aposentar pela aposentadoria especial. Contudo, criou também regras de transição. Hoje nós temos a regra de transição dos pontos, que são 86 pontos, independente da idade, seja homem ou mulher. A pessoa ela tem que somar 25 anos de tempo de contribuição insalubre, e somando com a idade, ele atinge 86 pontos. O interessante, Richard, nessa modalidade de regra de transição, que os 86 pontos ele pode ser acrescido com outros tempos de contribuição que não são considerados insalubres. Então, aquela pessoa que tem a carteira mista, trabalhou hora com insalubridade e hora não, ela pode utilizar o tempo comum de trabalho para poder atingir essa regra da pontuação dos 86 pontos. Então, fica uma dica, porque às vezes as pessoas acham que é só o tempo de insalubridade. E o INSS faz a pessoa acreditar nisso. Quando ela vai solicitar uma informação pelo 135, eu não acredito que eles não tenham o conhecimento da norma por completo e acabam dando a informação errada. E a outra forma é você manter, né, os 25 anos, a outra regra de transição, e ter a idade mínima de 60 anos para se aposentar. Então, se eu não atingir os 86 pontos, mas tenho 25 anos insalubre e tenho 60 anos de idade, eu posso me aposentar pela regra da especial. E aí, nesse caso, tanto para homem quanto para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Perfeitamente. Mayara, ainda aproveitando essa questão que a gente citou aqui da aposentadoria especial, insalubridade, a gente sabe que os profissionais que trabalham com essas questões especificamente recebem até um salário, né, um valor a mais ali por conta dessas questões. Isso também contabiliza, por exemplo, para o valor que ele vai receber na aposentadoria? Sim, todo adicional, inclusive horas extras que aquele empregado fizer, ele é utilizado, aquela base de salário é utilizado para a contribuição dele, então ele vai ser descontado sobre aquele montante e aquilo vai também ser inserido no cálculo da aposentadoria. Outra questão que a reforma trouxe foi a forma de calcular o cálculo, né, calcular o benefício previdenciário. Antes nós tínhamos o cálculo feito na base de 80% das maiores contribuições do segurado, o que mantinha ali, né, o poder financeiro daquele benefício, e agora não. Agora a lei determina que é utilizado a integralidade das contribuições de julho de 94 para cá. Então até aquelas contribuiçõezinhas bem pequenininhas que as pessoas fizeram lá, acaba entrando na média e diminuindo o salário. Então a gente sempre orienta o trabalhador, quando ele está em via de se aposentar, ou ainda não esteja, mas ele quer se organizar, se planejar para a Previdência Social, para fazer uma avaliação, verificar o histórico dele de contribuições, aonde que ele trabalhou. Às vezes a pessoa acha que não tem direito a especial, a gente pega a carteira de trabalho, tem enquadramento por categoria, torneiro mecânico, que hoje, né, muitos indicam ali o PP sem nenhum tipo de nocividade, até 94 é enquadramento pela categoria profissional, ou seja, independe daquele PPP da empresa. Então, assim, fique de olho nos seus direitos, porque a Previdência Social, a cada ano, está trazendo novas regras, não só a regra geral, mas dentro da própria INSS, a todo tempo tem portaria nova, indicando sobre o tipo de documento a ser utilizado ou ser aceito para comprovar aquele tempo de contribuição. A gente tem que ficar ligado a todo tempo. Uma coisa que, infelizmente, a massa da população não tem. Por quê? Porque o governo não informa adequadamente. Embora tenha aquelas campanhas nacionais de informação, a gente vê que ainda é muito mitigado o que realmente é para trazendo uma linguagem mais popular, para que o povo entenda o que ele precisa fazer para se aposentar. Especialmente para aqueles que trabalharam com atividade especial em algum tempo. Mayara, bom, então vamos aproveitar, já que estamos aqui sobre essa questão, o que é preciso, documentações, o que comprova definitivamente que eu tenho ali as condições para me aposentar? A gente sempre orienta, né, o empregado, o trabalhador que é empregado, que às vezes ele acha que só a carteira de trabalho é o suficiente para ele se aposentar, um documento para demonstrar aquele vínculo. Hoje o INSS não aceita a sua carteira de trabalho. Então as pessoas que não têm o hábito de guardar termo de rescisão, extrato de FGTS, declaração de emprego, eu aconselho aos meus clientes sempre a procurar. Ah, doutor, eu saí do emprego, perdi meu termo de rescisão. Volta no sindicato, pede a cópia do termo de rescisão. Ah, eu tenho contra-cheque da época. Ótimo, excelente documento de prova. Ah, eu tenho extrato da FGTS. Eu posso utilizar. Eu posso pegar o extrato da RAIS lá no Ministério do Trabalho. Então, são documentos que vão corroborar com a existência daquele vínculo. Ah, Mayara, mas o vínculo não é automaticamente informado para o INSS quando a pessoa trabalha de carteira assinada? Nem sempre.
Porque se o empregador, né, a empresa, não recolhe aquela contribuição previdenciária para o INSS, embora desconte do empregado, e isso é um crime, né, tipificado no Código Penal, que é a apropriação indébita previdenciária, quando aquele trabalhador vai se aposentar, ele está contando com aquele tempo daquela empresa. Só que o INSS fala assim, não pagou, eu não vou contar. Mas a lei diz o contrário, diz, olha, se eu provar que aquele vínculo existiu, independente de ter havido recolhimento ou não, o INSS é obrigado a acatar. Se não acatar, aí tem que recorrer à Justiça Federal para que aquele período seja enquadrado. Isso não é incomum de acontecer, Richard. Infelizmente, muitas pessoas têm a negativa do INSS para concessão do benefício porque faltou algum documento ou o INSS desconsiderou algum tempo de contribuição. Vou aproveitar esse gancho até para trazer um outro alerta para os nossos trabalhadores. As pessoas se fidelizam muito àquela cálculo, àquela simulação que o aplicativo do Meu INSS apresenta. E, na maioria das vezes, aquele cálculo não é fidedigno à sua vida laborativa. Por quê? Se acontecer esse exemplo que eu te falei, da empresa não contribuir, quando o INSS faz aquele cálculo da gera de transição, ele vai calcular menor o seu tempo de trabalho. E automaticamente vai indeferir ou vai calcular dizendo que você não tem direito àquele benefício. Então, muitas vezes você está com a documentação adequada e uma orientação específica para solicitar o benefício faz a diferença para você ter êxito. Porque senão o INSS ele fica te enrolando, aí a pessoa fica chateada, recorre para o próprio INSS. Hoje o prazo para recurso administrativo é de 3 a 4 anos. Nossa. E às vezes sai a aposentadoria e a pessoa nem viva mais estar. Isso é uma das críticas que nós fazemos, principalmente para benefícios que levam em consideração a incapacidade do trabalhador, que muitas vezes quando sai a decisão, ele não está vivo para poder usufruir daquilo que era seu direito. Então, assim, a orientação, na dúvida, procura um especialista, aí eu gostaria de fazer o cálculo, a documentação que eu preciso levar para minha aposentadoria, esses documentos aqui vão servir? Porque aí você já não chega naquela surpresa, você já pode apresentar o seu requerimento e ter êxito ali no seu pedido. Aproveitando até para te trazer, a gente estava falando sobre aposentadoria especial. Sim. A gente tem hoje um mito que tem na internet, né, no Instagram, vira e mexe, fala, ou a aposentadoria especial acabou, ou o tempo de compensação do especial também acabou. Isso é mentira, isso é fake. A reforma da Previdência, ela trouxe ali uma limitação para a conversão de tempo especial. Que conversão é essa? A lei, além de trazer aquele benefício da pessoa se aposentar com menos tempo de contribuição, ela diz o seguinte, caso a pessoa não queira se aposentar pela especial ou tenha tempo inferior a 25 anos, ela pode aproveitar esse tempo para converter em tempo comum para atingir a aposentadoria ordinária. Então, por exemplo, a cada 5 anos de trabalho para o homem insalubre equivale a 7 anos de contribuição. Então, isso aumenta o ticket de contribuição dele e faz com que ele se aposente por outra regra. Então, assim, as pessoas acham, não, eu trabalhei de insalubre, mas a reforma disse que eu não posso converter mais o tempo especial em comum. Não pode a partir de novembro de 2019. Todo período anterior você ainda pode utilizar para converter. Isso a reforma não afetou, mas o INSS ainda faz dessa forma. Você chega lá pedindo a conversão, o INSS ignora o seu pedido, não manda para avaliação pericial, indefere dizendo que você tem menos tempo de contribuição que efetivamente você teria. Então, por isso que é importante você que está nos acompanhando, e aí a Mayara está aqui justamente explicando tudo isso, que é necessário, na hora que for fazer ali, poxa, eu não sei, eu estou próximo de me aposentar, de verificar tudo isso, né? Verificar as mudanças que aconteceram a partir de 2019, procurar até mesmo um advogado para entrar com essa medida administrativa, para que você possa, primeiro, ter ali um valor, né, o pagamento, o valor da aposentadoria justo e, obviamente, para que você tenha, né, êxito nessa questão. Porque quantas e quantas vezes, inclusive aqui mesmo, eu como repórter já conversei com pessoas na rua que falavam, nossa, eu já estou há muito tempo tentando dar entrada na minha aposentadoria, toda vez acontece uma coisa diferente, eu não consigo dar entrada. E tem pessoas que passam 3, 4 anos, assim como a Mayara comentou aqui, tentando, né, dar entrada na aposentadoria. Então é necessário que haja uma organização, todos esses detalhes são fundamentais. E aí, Mayara, me surge a seguinte dúvida. A gente sabe que em muitos casos as empresas fecham, encerram as atividades. Nesses casos, se porventura precisa de uma documentação daquela empresa, como recorrer? O que a população pode fazer para comprovar aquele período? Bom, hoje os sindicatos se tornam uma porta aberta para solicitar essa documentação, porque às vezes eles ainda têm contato com algum sócio, administrador da empresa. Nós temos exemplos aqui de fábricas que hoje não existem mais, mas que eram enormes, né, com um número de funcionários e que hoje o sindicato torna a mediação com a entrega dessa documentação mais fácil. Eu tentei o sindicato, não tenho contato com a empresa se mudou para São Paulo, fechou, já fui na Receita, não tenho contato de sócio nenhum.
procure um colega de trabalho da época. Porque se a empresa você não tem como comprovar a existência daquele vínculo e a empresa já não existe, você pode provar, por exemplo, por meio de uma justificação administrativa junto ao INSS a existência desse vínculo. É uma coisa até estranha que as pessoas falam, audiência no INSS existe? Existe. É uma modalidade trazida lá na portaria do INSS que permite que as pessoas façam a produção de prova oral, que é justamente uma testemunha. Isso acontece muito, por exemplo, para reconhecimento de união estável, né? O INSS ele tem que ouvir essa prova, ele tem que ouvir essa testemunha, então pode ser um meio de você utilizar ali para comprovar aquele vínculo. O próprio extrato do FGTS, às vezes a empresa, ela não contribuiu para o INSS, mas ela fez aquela primeira contribuição lá no FGTS e aí mostra a duração do vínculo lá. Já é uma prova. Hoje, dentro da instrução normativa, o próprio INSS elenca como um documento hábil a comprovar aquele tempo de trabalho. O contra-cheque, né, como eu mencionei, até mesmo, por exemplo, aqueles recibos de férias que as pessoas às vezes ignoram, né, também servem para fazer prova da existência daquele vínculo. Ou pelo menos mostrar a periodicidade da existência daquele vínculo. Às vezes são vínculos de 10, 12 anos. E as pessoas assim, eu tenho a carteira de trabalho, mas o INSS não aceitou. Leva uma outra documentação que ele vai aceitar. É importante, então, você... É isso, gente. Separar a documentação, guardar essa documentação. Muita gente acha que só porque trocou de empresa, aquela documentação não é mais necessária. Então, é importantíssimo. E, Mayara, obviamente, a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência. São muitas mudanças que ainda vão acontecer. Eu queria que você pudesse falar com a gente um pouquinho também sobre o que a gente pode prever, o que teremos de mudança para 2026 também. Eu sei que ainda está muito longe, mas até para que a população possa ter ciência do que vai mudar, até porque como essa mudança vai ser gradativa, isso pode ir impactando a vida de quem está, inclusive, nos acompanhando. A cada ano, né, de vigência da reforma, vai aumentando 6 meses de idade de exigência para os benefícios que tem essa exigência da idade mínima. A tendência, Richard, é que as aposentadorias, a regra de transição se encerre quando a população atingir a idade de 62, né, nessa regra de transição de 6 meses a cada ano, e o homem 65. O homem está muito próximo, porque esse ano já é 64, no próximo 64,5, no outro já a gente vai ter 65 anos como a idade estabelecida. O que me incomoda bastante, e aí eu sou obrigada a falar, que já existe um murmúrio na Câmara e no Senado de uma nova reforma da Previdência. Então, assim, o que eles querem é aumentar a idade de aposentadoria dos trabalhadores. Hoje não é uma realidade? Não. Mas não duvido que daqui a 2 anos nós tenhamos uma nova reforma. Isso é até importante para que as pessoas que estão já em tempo de se aposentar e não estão ligando, vou deixar mais para frente, procure ver a sua documentação, porque se você pega uma nova reforma, você tem que verificar se você tem direito adquirido. Isso até é um ponto interessante, que tem muitas pessoas que estão se aposentando pelas novas regras, Richard, mas já tinha tempo de contribuição antes de novembro de 2019 para pleitear a aplicação da regra antiga. E as pessoas não têm esse conhecimento, vão lá, solicitam, faltou um tempo de contribuição, o INSS ignorou, deu a ele o pior benefício. E aí você fala, poxa, eu me aposentei com o pior benefício que eu poderia ter. Tem chance para mim? Tem. A reforma da Previdência não modificou o direito do trabalhador de pleitear uma revisão da sua aposentadoria. E o prazo continua de 10 anos a contar da data do mês subsequente ao primeiro pagamento. Então, para aqueles que se sentiram lesados ou verificaram o erro do INSS na contagem do tempo de contribuição, no tipo de aposentadoria, poderia ter me aposentado com especial, me deram por tempo de contribuição, você pode solicitar uma revisão junto ao INSS. O INSS não acatou, a gente tem a justiça. Aí, em muitos casos, a gente precisa judicializar uma ação para fazer valer o direito daquele trabalhador, daquele aposentado. Maravilha. E Mayara, falando então um pouquinho sobre essa questão, obviamente, de valores, qual hoje é o valor mínimo, qual que é o teto também referente à aposentadoria com essas mudanças? Bom, o valor mínimo continua sendo o salário mínimo, né? E se eu não me engano, com a alteração agora me faltou em mente, mas é acima de 7 mil e pouquinho, acho que está quase R$7.800 o teto. Vou te faltar essa precisão em relação, porque teve a mudança do salário mínimo recentemente, foi para 1.518, né? Então, isso vai impactar também no valor do teto. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que... Eu já tive casos de cliente que recebia, né? Tinha um salário. Não é a realidade da massa da população, mas tinha a realidade de receber 30 mil e se aposentou com 6 mil e pouco. Então, como que você fala para uma pessoa que mantinha um padrão de vida, contribuía acima do teto, né? E receber ali um valor muito pouco?
Hoje, Richard, quase 1% só dos requerimentos a gente consegue verificar aí a questão de atingir o teto. As pessoas contribuem pelo teto, mas a forma como o INSS implementa o cálculo da aposentadoria, infelizmente, eu vou te falar que vai ser mais raro a gente encontrar a pessoa que se aposentou pelo teto da Previdência, né, que hoje seria próxima a R$8.000. Mas para as pessoas que hoje têm uma condição financeira melhor e podem guardar um dinheiro para poder ajudar na época da sua aposentadoria, o que você aconselharia? Investir numa previdência privada dos bancos, independente do banco de escolha daquela pessoa. É interessante porque o retorno é muito melhor, é 3 vezes maior do que a própria Previdência Social. Você está falando para não contribuir para a Previdência? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que as pessoas que querem atingir ou planejar o valor da sua aposentadoria para manter a sua qualidade de vida, ela tem que começar de agora pensar numa previdência complementar. Por quê? Infelizmente, a tendência é cada ano o INSS enxugar mais as despesas, diminuir mais os valores dos salários e benefícios das aposentadorias e a pessoa cria uma expectativa. Quando chega na época de se aposentar e não está dentro daquele patamar, cria uma frustração. Muitas vezes é pelo erro do INSS no cálculo, que aí tem que ser revisto, mas muitas vezes também por conta da nova regra da Previdência. E aí quanto à lei, a gente não pode modificar, a gente tem que aplicar. O que a gente procura ali é sempre trazer o melhor benefício para aquele aposentado ou para aquele segurado. Então, se você tem um dinheirinho extra, faz um planejamento, vê se vale a pena você aumentar a sua contribuição para o INSS. Se você, durante aquele planejamento, viu que não vale, invista numa previdência complementar, que ela traz um retorno mais rápido e mais previsível, vamos colocar assim. São questões, né, gente, como foi citado aqui, é um cálculo que você vai fazer ali básico. Se você recebe, que seja, por exemplo, 15 mil por mês, obviamente, né, a grande massa da população brasileira hoje não recebe esse valor, ele está até longe, na verdade, disso. Não chega nem ao teto da própria aposentadoria, mas qualquer valor que passe o teto hoje da aposentadoria, e aí o trabalhador tem aquele valor específico, vai se aposentar, e esse valor ele não é o mesmo, ou seja, diminui a renda dele, obviamente que ele pode sofrer ali algumas dificuldades para se enquadrar nessa nova realidade, tendo em vista que tinha um salário maior. E isso independentemente de situações. Quem recebe 4 e agora recebe 2, quem recebia 8 que agora recebe 5. Essa é uma realidade. Então, é necessário também ter isso em mente, levar isso em consideração, como a Mayara comentou, de fazer um planejamento, verificar essa possibilidade, já que o INSS tem um limite de teto para pagamento do salário. Algo que tem sido difícil hoje para conseguir. Existe uma burocracia grande? Existe, mas não deixe então você também de conferir essas questões que são importantes. Mayara, ainda falando sobre aposentadoria, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar para quem está nos acompanhando, principalmente talvez com as mudanças relacionadas a 2025? Bom, na verdade, eu uso isso como máxima da minha vida, né? O inconformismo nos faz modificar o ambiente onde nós estamos. A pessoa, tem casos em que às vezes o cliente vai lá 2, 3, 4 vezes, faz a solicitação e o INSS nega. Eu não sei se é uma cultura de nós brasileiros, às vezes nos conformarmos com aquilo que o governo diz que está certo. E muitas vezes não está. Aquele cálculo pode ter sido feito errado. Se você, por exemplo, fez uma solicitação de algum benefício, seja de aposentadoria, de BPC-LOAS, que teve uma reforma agora, uma mudança na lei considerável, Richard. Até mesmo aposentadoria por idade, por algum motivo o INSS indeferiu, auxílio-doença, procure uma orientação de um especialista, procure uma informação de, às vezes, daquela pessoa que está lidando com aquilo todo dia e vai te dar um norte de como proceder. Eu fico feliz, às vezes, quando eu atendo casos de clientes que chegam lá desesperançosos, não, doutora, eu fui lá já 3 vezes, o INSS indeferiu. Eu falei, não, mas isso aqui está errado. Nós temos um cliente, por exemplo, que ele fez a solicitação em abril de 2019, nos trouxe o caso em 2023, verificamos o erro do INSS e na justiça o judiciário reconheceu que ele tinha direito a se aposentar desde 2019. Então ele está aposentado e tem esse período todo para reclamar contra o governo. Às vezes tem pessoas que nos assistem e estão nessa situação. Solicitaram, têm o direito, mas acabaram acreditando que não tem por conta de um cálculo e às vezes aquele cálculo está equivocado. Então procure. O planejamento também é uma forma de você prever esses movimentos, dessas
mudanças da lei, procure um profissional para te orientar, para te informar quais são os documentos que você precisa, às vezes, buscar para se aposentar, para quando você chegar na solicitação, estar com tudo ali em dia. E se o INSS indeferir, aí já é caso da justiça, que realmente a gente vê que há um movimento de buscando que as pessoas se aposentem mais tarde. Isso é se aposentarem, né? Porque eles querem que as pessoas não se aposentem. Então, toda forma é uma barreira. Essas informações, nós tivemos agora até há pouco tempo a questão do imposto de renda, né? Sim, que vai tornado uma discussão enorme, inclusive. E aí eu vi vários profissionais falando, olha, o governo lançou uma portaria dizendo que vai monitorar as transações acima de 5 mil, depois voltou atrás. O que o governo quis criar? Terror. Para que todas as pessoas que sonegam falem assim, não, agora eu vou ser obrigada a contribuir. Eu não estou dizendo que a sonegação está certa, mas estou dizendo assim, é uma forma do governo até compelir as pessoas a andarem na linha, mas na Previdência é o contrário, eles desestimulam as pessoas a se aposentarem. Hoje a regra que nós temos é justamente isso, fazendo com que o brasileiro trabalhe mais tempo. E às vezes a pessoa já trabalhou o que ela tinha para trabalhar, ela está cansada, ela quer usufruir da aposentadoria dela e tem essa barreira. Então procure sempre uma segunda opinião, é igual médico. Ah, você está doente? Não, vou procurar uma segunda opinião, porque às vezes aquela segunda opinião te traz uma luz e traz aquela esperança que você precisava, que é justamente você ter direito aquilo que lhe é devido, você ter em mãos aquilo que lhe é devido, né? Então é um ponto que eu sempre oriento. Segundo, nós estamos vendo muitos jovens desestimulados para a contribuição. Ah, já que eu vou me aposentar aos 62, por exemplo, a mulher, eu vou começar a contribuir então com 40 anos, né? Que aí eu já cumpro o tempo mínimo ali e me aposento. Mas assim, esse pensamento acaba trazendo um prejuízo para o trabalhador por conta da cobertura do INSS. Porque o INSS ele funciona como seguro, por incapacidade temporária ou permanente. Se ela por acaso se acidenta ou vem uma doença, uma moléstia que impossibilite ela de trabalhar, inclusive na área que era rentável para ela, ela vai ter ali um benefício garantido pela lei. Mas se ela não contribuir, ela infelizmente não vai ter. Então, a juventude que não está contribuindo, pense melhor, porque faz diferença, né? Você já se planejar desde o início, né? Então a gente sempre fala da reforma de pior, mas vai que a gente consiga hoje ter uma reforma que melhore essas regras de transição, como o governo, a campanha do governo atual disse, né? Nós vamos melhorar a Previdência, vamos que a gente consiga no patamar de que as regras regridam em favor ao beneficiário. Isso pode acontecer. É uma esperança. Então, se a pessoa não está, desde já, contribuindo, quando chegar lá na frente, ela não pode contribuir retroativo. Né? Essas lacunas que a gente fala nas contribuições, eu posso pagar há 15 anos e já me aposentar com um atacadão. Não é assim que funciona. Então, a seguridade, ela é importante para o brasileiro. Né? Hoje nós não podemos viver sem o seguro social, sem a previdência social. Então, voltar, né, à contribuição. O MEI hoje é uma forma de muitos contribuírem com um valor baixo e estar, né, formalmente inscrito ali perante o governo e perante o INSS. Isso faz a diferença para aquele beneficiário e até para aqueles dependentes, por exemplo, filho, esposa, numa eventual perda, né, daquele trabalhador por conta da pensão por morte, é um benefício que é deixado para os seus dependentes. Essa é uma outra questão também fundamental que a Mayara estava comentando aqui com a gente. E você que está em casa tem que levar isso em consideração também, e os jovens também levar isso em consideração, que é o seguinte: a partir do momento que, levando em consideração um cenário macro, que todos os jovens, vou optar então por não contribuir, pode chegar lá na frente e correr um risco muito grande, porque isso impacta a economia do país, não vai impactar somente a vida de quem não está contribuindo, mas a economia do país todo, e consequentemente isso pode ser necessário uma nova reforma, um tempo maior de trabalho, porque o governo federal não vai ter recursos para fazer esse pagamento. Então, leve isso em consideração também. A gente está falando justamente sobre esse desestímulo em relação à aposentadoria. Então, é preciso que a população, os jovens também, tenham essa consciência. Mas eu trabalho por conta própria, mas eu trabalho com rede social, eu não quero contribuir, eu tenho parcerias, enfim. Mas é necessário. Lá na frente, isso pode fazer uma grande diferença. E assim você, obviamente, também ter direito a esse benefício que a gente sabe. Às vezes é difícil, dá uma dorzinha de cabeça, mas ele é seu direito. Então não deixe, inclusive, de cobrar por isso. Mayara, ainda aproveitando essa questão referente, por exemplo, a salário, você citou que já aconteceu de ter um cliente que poderia ter se aposentado lá em 2019, deu entrada somente em 2023, a justiça entendeu que ele poderia ter se aposentado. Nesses casos, ele consegue, por exemplo, pagamento retroativo? Isso entra também dentro dessa questão?
É interessante, Richard, que quando a gente fala sobre o tempo em que a pessoa preencheu os requisitos, ele é importantíssimo porque nessa data vai ser aplicado a lei que está em vigência. Então, assim, se ele tinha direito a se aposentar desde abril de 2019, mas a Justiça só decretou a aposentadoria em 2023, esse período todo lhe é devido, o INSS é obrigado a pagar os retroativos com juros e correção, tá? E é aplicado para o cálculo daquela aposentadoria as regras vigentes em abril de 2019. Então, essa nova regra da reforma da Previdência não se aplica a ele. Nós temos muitos casos, e eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, às vezes estão nessa situação, se aposentaram em 2024, mas com direito adquirido desde 2019. Você pode pleitear essa revisão, essa reanálise do seu benefício, porque isso é uma garantia constitucional e legal. A lei de benefícios fala que deve ser garantido ao trabalhador o melhor benefício. Então, o melhor benefício é aquele que vai te dar o melhor salário. Então, isso vai interferir por quê? Para quem se aposentou pelas regras antes de novembro de 2019, o memorial de cálculos vai utilizar 80% das maiores contribuições, ou seja, aquelas contribuições menores são descartadas. Ao passo que quem se aposenta ou preencheu os requisitos a partir de 2019 vai utilizar a integralidade das contribuições. Quanto maior a média de cálculo, menor é o valor do salário-benefício. Então as pessoas falam, mas eu vou pleitear R$100 só de revisão, que às vezes é o que é minha previsão. Coloca R$100 durante todo o período de aposentadoria daquela pessoa. É uma pequena poupança. E as pessoas estão deixando dinheiro para o governo, porque assim, não se informam, não procuram ter a orientação e estão perdendo aquilo que é direito. E um ponto que a gente sempre alerta, a lei, embora você tenha 10 anos para revisionar o seu benefício, você só pode requerer o pagamento dos últimos 5 anos da data do requerimento da revisão. Então, se vamos supor, eu fiz a solicitação no 9º ano, faltando um ano só para decair meu direito, eu fiz lá a solicitação. Você perdeu 4 anos de benefício, de pagamento, que são 13 pagamentos por ano. Então, olha o quanto dinheiro ficou para o governo. E o governo não devolve. É lei, só posso requerer os últimos 5 anos. Então, assim, são alertas que a gente faz para a população, porque, de repente, as pessoas, não vai mudar. E, às vezes, muda a vida daquela família. Às vezes, aquele trabalhador trabalhou a vida inteira, às vezes quer fazer uma reforma na casa. É um dinheirinho que ele vai poder investir na obra dele. É o sonho dele. Porque o sonho do brasileiro, Richard, é a aposentadoria. É a forma como a gente tem de programar a nossa velhice. E hoje, com a diminuição dos salários, a gente vê muito aposentado continuando a trabalhar. Hoje mesmo, vindo para cá, no sinal, no semáforo, acredito que você já tenha visto também, um senhorzinho bem de idade vendendo paçoca. Eu acredito que aquele senhor já esteja aposentado, mas com certeza a aposentadoria não garante a ele o sustento para ele e para a família. Então, assim, para o trabalhador brasileiro, a organização da Previdência Social é mais do que uma complementação de renda, é um sonho. Então, para você valer o seu sonho, garantir o seu sonho, você tem que estar orientado, adequadamente pedir ali de forma aquilo que você realmente precisa, ter ali a contraprestação do governo. Se o governo não faz dessa forma na pessoa do INSS, tem que ingressar com a ação judicial. Aí eu tenho umas senhorinhas que eu acho engraçado, não, mas eu não quero processar, tadinho do governo. Não, mas é direito da senhora, a senhora não processar, a senhora não vai ter direito. Né? Em muitos casos de BPC-Loso, as pessoas assim, são muito humildes, numa situação já de vulnerabilidade social, e o que a gente vê é que, em vez do órgão público acolher aquela pessoa que já está castigada pela vida, ele afasta. Ele trata com indiferença, a pessoa solicita o benefício para o filho que é autista. Não, você não tem direito, não ficou comprovada a condição do seu filho. Então, assim, são coisas que a gente vê que acontecem no nosso dia a dia e que é um absurdo. Porque a lei não diz isso. Então, a gente fala da pessoa do advogado, mas a gente é comprometido com a justiça. Garantir para o cliente aquilo que lhe é devido, buscar, bater as portas do judiciário para que aquela pessoa tenha voz. A voz que, de repente, não foi ouvida lá na porta do INSS, a voz que não foi ouvida lá na porta do CRAS. O advogado ele vai trazer para si e vai representar. É como se o advogado estivesse advogando em causa própria, mas é para o cliente, porque eu quero ver aquele cliente com o resultado efetivo, fazer com que o direito seja válido para ele. Não é direito só para alguns, não, direitos são para todos. Então, as pessoas têm, às vezes, até receio, eu vou no advogado, às vezes o advogado vai me cobrar
cobrar uma fortuna para fazer avaliação. E hoje não, hoje o planejamento previdenciário já não é mais um acessório no direito. Ele, na verdade, é essencial, especialmente por conta das reformas que a Previdência vem trazendo e a população que não tem a informação. Pelo contrário, a gente tem a desinformação. A gente vê os murmurinhos aí na internet, pessoas vendendo facilidade, não, eu te aposento. Tem até uma rádio aqui no estado que fala, tem um doutor aposenta, e às vezes a pessoa fica vendido por pessoas que às vezes não têm o conhecimento da causa dela e fazem no atacado. Então procure um especialista, a pessoa da sua confiança, às vezes um advogado, alguns contadores fazem essa avaliação, alguém que seja da sua confiança para que você tenha ali o esclarecimento. E não se fidelizem às informações que estão lá na simulação do meu INSS. Normalmente, como eu disse, aquilo ali não está de acordo. Maravilha, até porque cada um tem uma condição, tempo de trabalho, a gente falou aqui da insalubridade, tudo isso vai interferir também nesse cálculo, nesse valor e no tempo de contribuição para você que está nos acompanhando. Maiara, queria agradecer sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a aposentadoria, um tema extenso, e pode ter certeza que a Maiara vai voltar aqui, a gente pega esse gancho que ela citou aqui com a gente do BPC Loas, a gente faz um tema só, uma entrevista só sobre esse tema, para também você que está em casa nos acompanhando entender um pouquinho os direitos, como dar entrada, os cuidados que são necessários, documentos. Afinal, a gente tem visto aí, né, muitas pessoas com dificuldade referentes a esse benefício, até mesmo a gente tem visto aí o aumento no número de diagnóstico de autismo, por exemplo. Então, se há direito, a gente vai trazer aqui no Correio Petropolitano Debate, vai discutir, vai informar você que está em casa nos acompanhando e, obviamente, a Maiara vai estar aqui para trazer essas explicações e orientações para a gente. Maiara, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, como sempre, né, muito bem acolhida, e precisando da nossa participação, vai ser um outro prazer estar aqui. Maravilha. Para você que está em casa, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, viu? Não sai daí, tem mais informação para você. Correio Petropolitano Debate volta já. TVC, a TV do Correio da Manhã.